Mas vamos orar ao Senhor, porque ela nos trará a palavra. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, também muita gratidão, muito louvor e muita honra ao Senhor por trazer a Isis ao Brasil mais uma vez, para que ela traga a sua palavra ungida, abençoada, porque vem do Senhor, bendita a palavra de Deus, e agora, Senhor, também traz-nos a unção com que o Senhor a revestiu. Que nada bloqueie, mas que haja um canal direto, um fluir intenso da unção do alto sobre a Isis, derramando-se até nós como rios de água viva, como o Senhor prometeu, em nome de Jesus. Amém? Amém. Paz. Podem sentar-se. Bom estar aqui outra vez. Desculpem, mas a gente sempre esquece alguma coisa. Nós temos recomendado que se retire as salvas com aqueles que costumam contar agora as ofertas, né? Levem lá para o lugar adequado. Obrigado. Obrigada. Que bênção estar aqui outra vez. E hoje queremos trazer uma palavra que eu já estou devendo faz tempo, né? Desde janeiro, o Senhor tem colocado no meu coração que nós possamos entender o reino. Quando você ouve a palavra reino, o que é que você pensa? Alguém pode falar? O reino de Deus. Quando você pensa no reino, você pensa em governo, autoridade. Então, hoje eu gostaria de falar sobre isso, sobre o governo de Deus, mais especialmente sobre o reino que está no futuro para ser implantado na Terra. Para que a gente possa entender bem isso aí, deixa eu começar do começo. Eu precisaria de uma semana de conferência para falar tudo, então não vai dar, né? Mas hoje a gente vai falar sobre... Não está funcionando. Você conserta aí para nós, depois a gente continua. Eu gostaria de falar, então, sobre o reino presente e sobre o reino futuro. Ele foi planejado por Deus para que ele fosse estabelecido na Terra em duas fases. Mas eu queria que vocês soubessem que ele é eterno. Ele sempre existiu. O presente e o futuro se referem ao reino de Deus aqui na Terra. Porque ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o Rei do universo, ele criou todas as coisas, então o seu reino é eterno. Então eu queria que você estivesse pensando hoje em eternidade. Diga assim, eternidade. Eu sou eterno. Porque a sua alma é eterna, amém? A alma salva por Jesus Cristo tem vida eterna. Então, na verdade, este reino é eterno, mas na terra ele se manifesta no presente e no futuro. Então, o reino de Deus presente, eu vou falar bem rapidinho, porque na maioria das vezes o que a gente lê, o que a gente ouve nos sermões, é sobre o reino de Deus presente, né? E que ele opera atualmente, principalmente através da igreja. Então, a igreja é o agente desse reino de Deus agora, tá? Fale agora. Então, agora. Depois eu vou explicar exatamente. Ele é bom, né? Então, o reino de Deus agora, ele opera principalmente através da igreja de uma forma secreta. Então, quando o Senhor... secreta não quer dizer que está escondida no mau sentido da palavra. Secreta porque está escondida dentro de nós. O reino está embutido dentro da igreja. O poder, a autoridade de Deus, conquistados na cruz por Jesus Cristo, hoje são manifestos no mundo através da igreja. Então, quando a igreja ora pelos enfermos, né, para cura, quando a igreja batalha em oração, quando a igreja toma uma decisão como igreja, quando ela recebe alguém
como nós recebemos aqui hoje, né, o Alberto, a igreja está exercendo uma autoridade no reino de Deus. Amém? Então, a igreja é visível, mas o reino, o governo, a autoridade estão embutidos na igreja. Então, hoje, nós já vivemos esta fase, amém? Quantos aqui já experimentaram a autoridade do Senhor na sua vida? Né? Quando Ele nos trouxe do reino das trevas, alguém nos falou de Cristo. E aquela palavra veio com autoridade, com poder, e nos resgatou, nos arrancou de lá. Quantos aqui já oraram pelos enfermos e viram a cura? Ou quantos já foram curados? Amém? Quantos aqui já receberam os dons do Espírito Santo? Essas são manifestações do governo e da autoridade do reino de Cristo, amém? Então, nós já estamos vivendo o reino em parte, tá? Os teólogos chamam isso de o reino não ainda. Mas, na verdade, eu não gosto desse termo, porque já é, mas é através da igreja. A igreja se manifesta. Então, queridos, toda vez que você sai lá fora e você vai começar o seu dia amanhã, por exemplo, você já vai exercendo essa autoridade. Você confia, você crê. Se Deus te fala, olha, ora por essa pessoa, fala de Jesus para aquela, batalhe em nome de Jesus pela libertação de alguém ou de uma situação, o governo já existe. Amém? Já está na igreja. Glória a Deus. Jesus disse isso. Em Lucas 17, 20 a 21, ele foi interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. E ele respondeu e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Em outras traduções diz, está dentro de vós. Amém? Então, quando o Senhor Jesus, através do seu Espírito, te convenceu, né, da necessidade de salvação, e o Espírito Santo veio habitar em você, o reino veio para dentro. Põe a mão aí no seu coração. Lembra do tum-tum de ontem? Tum-tum. Eu quero que você sinta que esse reino está aí dentro. Fala assim, o reino de Deus já está aqui dentro. Já impera na minha vida, porque Ele é meu Senhor. Toda vez que uma pessoa aceita Jesus como Salvador, e Senhor, porque é diferente, tá? É diferente aceitar Jesus como Salvador apenas. O apóstolo Paulo diz que ele veio para reinar, para ser Senhor também. Então, toda vez que uma pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor, ela recebe o reino dentro de si. Então, ela começa a avançar no caminhar. E é isso que é o discipulado, né, pastor? Quando nós somos discipulados por alguém, quando nós começamos a estudar a palavra, quando nós fazemos aí os conceitos transferíveis, vimos aos cultos, né? Estudamos a palavra, estamos num grupo de células, etc., nós estamos desenvolvendo, na verdade, o entendimento e a autoridade do reino, porque o Senhor já quer que nós o exerçamos na nossa vida hoje. Então, nós já estamos vivenciando o reino de Deus, e há muitos mistérios. Hoje eu não tenho tempo de falar das parábolas, mas Jesus descreveu e revelou o reino de Deus através de parábolas. Seria um estudo muito lindo aqui, se vocês estudassem as parábolas do reino, para entenderem como que já agora o reino se manifesta. Então, nós aprendemos através delas que o reino de Deus está em ação no mundo hoje. Amém? Está em ação através da igreja. Então, esta revelação é fundamental para a igreja cumprir seu propósito na terra agora. Diga agora. Então, agora, a igreja vai cumprir um propósito de Deus
E o Senhor nos capacitou com os dons, com a presença do Espírito Santo, amém? Com a igreja, com a própria formação do corpo, porque nós não podemos andar sozinhos. Olha, amados, dos meus estudos sobre o Novo Testamento, eu nunca encontrei um versículo dizendo que o crente que anda sozinho cresce. Não tem. Que eu saiba, ele pode até meio que manter, mas nós somos chamados para estarmos na igreja, sermos parte de um corpo de Cristo, um corpo local. Então, através da igreja, esses dons começam a se manifestar, nós começamos a ganhar território espiritual, onde vamos e ministramos o evangelho. Além disso, há benefícios individuais para os que buscam o reino de Deus como prioridade. Amém? Nós acabamos de cantar uma música que era nova para mim, essa aí, Buscar o Reino de Deus. De quando é essa música? Pastor, quem canta essa música aí está assumindo a idade, né? É daqueles tempos. Estou brincando, é claro que eu conheço. Mas é uma música que fala exatamente o que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 6, 36, né? Que aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, terá as suas necessidades supridas. Todas as coisas serão acrescentadas. Agora, isso aí, deixa eu falar para vocês, amados, aqui antes de eu entrar no reino futuro. Precisa de fé. Né? Precisa de fé. Por quê? Porque nós, como seres humanos, a nossa tendência, é claro, é buscar primeiro as nossas coisas, as nossas prioridades. Mas isso aqui é algo para a gente experimentar. Diga assim para quem está do seu lado, experimente buscar o reino de Deus primeiro. Em tudo que você fizer, e você vai ver como o Senhor vai responder para você. Porque essa é uma palavra, uma promessa de Deus. É quase uma profecia falada pelo próprio Jesus. Né? Amém? Então, a igreja hoje já pode experimentar esses benefícios no reino de Deus, além da justiça de Deus, a santidade, o poder, o perdão, a autoridade, a alegria, a paz, etc. Né? O fruto do Espírito, todas aquelas coisas maravilhosas, né? Esse amor que a gente sente dentro da igreja, dentro da comunidade, a fé, a confiança, a proteção de Deus, de todas as coisas que nos acontecem, cooperam para o nosso bem. Amém? Então, dentro do reino de Jesus, hoje, agora, já existem tantos benefícios maravilhosos. Então, quando Jesus Cristo falou aos seus discípulos, lá em Mateus 16, 18 e 19, ele disse assim, ao Pedro especialmente, porque o Pedro estava recebendo uma revelação de Deus, ele disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa é uma grande promessa para a igreja já. O inferno não vai prevalecer contra você. Não pode. É uma lei espiritual. Tá? O que é uma lei? Se eu jogar isso aqui no chão, vai cair, não é? Porque tem uma lei. Como é que chama essa lei aí? Então, é essa aí. Amém? Eu nunca fui muito boa em matemática, mas é essa lei aí. Então, é a mesma coisa. No mundo espiritual, gente, não pode prevalecer. Não adianta. O inimigo vai tentar. Ele vai querer vir contra você. Mas ele não pode prevalecer contra a igreja. E o que ele disse mais? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Isso é o quê? Isso é autoridade. Isso é um poder imenso. Nós temos uma autoridade com relação à eternidade, amados. Se você sai na rua agora, encontra uma pessoa lá e fala de Jesus, e essa pessoa recebe a Jesus, você exerceu essa autoridade.
você está trazendo essa pessoa para dentro do reino. É uma coisa fantástica o poder e a autoridade que o Senhor nos deu. Amém? Então, é isso que é a igreja. E à medida que a volta de Cristo se aproxima, nós devemos e podemos cada vez mais exercer essa autoridade. Então, a igreja tem as chaves do reino dos céus. Agora, se vocês decidirem orar como igreja pelo Brasil, pelas famílias, pelas eleições, pela cidade de São Paulo, o Senhor vai fazer. Porque a igreja é supranação, ela está acima. Entendeu? Na questão da autoridade. Nós acabamos de cantar aqui Glória para Sempre, que também é outro que eu não conhecia, que diz o quê? Que o nome dele é o maior. Nós cantamos um outro cântico antes, mais cedo. Jesus, nome acima de todo nome, não tem para ninguém mais. Não existe outro nome. Então, amados, a igreja tem que entender isso. Nós não podemos viver uma vida precária espiritualmente, sem crer, sem saber das coisas. Se você está enfrentando uma provação, uma dificuldade, ore. O que fala lá no livro de Tiago? Se os irmãos estão sofrendo, orem. Se estão felizes, cantem louvores. Se alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja, unja com óleo. E aquela pessoa será levantada. Isso é poder. Isso é autoridade que a igreja tem. Nós temos esse poder e nós temos essa autoridade. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia. Então a igreja agora ministra ao mundo sob a liderança do cabeça, que é Cristo, amém? E segundo a ordem do Espírito Santo. Qual é a ordem do Espírito Santo? Sim, pregar o Evangelho, mas seguindo os dons do Espírito, a direção do Espírito, porque é Ele que está conosco agora. Então, cada membro do corpo de Cristo recebe dons do Espírito Santo para cumprir o chamado de Cristo em suas vidas. Amém? Como testemunhas de que Jesus está vivo e o seu reino já está em atividade na terra. Eu fiz um estudo muito interessante sobre o livro de Atos e também sobre as cartas, e eu descobri que a mensagem mais importante que a igreja primitiva e os apóstolos e os discípulos pregavam, que lhes dava esse poder imenso, era: Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Porque se ele não ressuscitou, Paulo mesmo disse, nós somos infelizes. Mas se ele ressuscitou, ele está assentado à destra do Pai. E nós temos comunhão com ele todo dia. Ele ouve as nossas orações. Sabe, um crente que entende o reino agora, como ele se manifesta, ele sabe orar. Ele tem poder para orar. Ninguém precisa ficar convencendo, vem orar com a gente. A pessoa que compreende isso, ela ora. Porque ela sabe que a oração é a forma de ela exercer a sua autoridade. Em nome de Jesus. Jesus falou, peça ao Pai em meu nome, será feito. Por que você não está orando como devia? Pergunta aí para quem está do seu lado. Você está orando como devia? O que você tem para fazer amanhã? Você tem algum desafio amanhã? Segunda-feira, né? Você tem algum teste? Tem alguma conta para pagar? Bom, tem que trabalhar também, né? Também não é só orar, tem que trabalhar. Mas Deus vai prover. Ele faz coisas pela fé. Estava contando para alguém esses dias. Teve uma época lá na nossa igreja que a gente mas não tinha dinheiro, mas não tinha nada. Eu olhava para todos os lados, não tinha de onde vir. Sabe naquele momento que você olha assim e fala, olha, só um milagre mesmo.
Aí nós começamos a orar. No dia seguinte, quando nós chegamos, abrimos a porta da igreja, isso já faz alguns anos, mas foi tão forte. Tinham 2 cheques lá, juntos, $8.000, de alguém que já não era mais parte da igreja, que estava lá não sei aonde. Deus pôs no coração, olha, envia esses cheques lá, porque elas estão precisando na igreja. Deus é lindo, nós alugamos um prédio lá que nós não tínhamos dinheiro para pagar. Quando eu entrei lá, eu olhei para outros pastores e falei assim, vocês estão brincando comigo, né? Eram, sabe, desses galpões, sujo, tinha que fazer tudo. Eu com meu salto desse tamanho, eu falei, gente, eu não vou ficar aqui, não. Aí, olha, Deus enviou o pedreiro, o pintor, a pessoa para colocar esse carpete, a pessoa para comprar o carpete. Foi tudo milagre. Não tem nada ali que não foi Deus que mandou milagrosamente. Mas nós oramos. Nós oramos. Nós entramos ali dentro daquele galpão e falei, Jesus, eu dependo de Ti. O Senhor está nos mandando para essa área, aqui uma área simples na cidade. Então, o Senhor faz a obra. Sabe, a oração é uma das coisas mais incríveis do planeta. E só o crente realmente tem uma oração atendida. Porque as pessoas que não conhecem Jesus estão orando para quem? Para o Buda? O Buda vai responder? Vai? Ah, pensei que vocês achavam, porque ninguém respondeu. Estão em dúvida aí? Sabe? Em nome de Jesus. Porque o reino já está em operação desde que ele se levantou da terra e se sentou ao lado do Pai. Então podemos orar, podemos receber aquilo que ele tem para nós. Agora, isso é só para dar uma entrada. Eu gostaria de falar, na verdade, sobre o reino e a participação da igreja no futuro. O reino, o milênio, quando ele voltar. Lembra? Nós já ensinamos aqui, depois da tribulação, ele vai voltar para a batalha do Armagedon e ele vai salvar Israel. Ele vai estabelecer o seu reino aí. Então, tem algumas perguntas. Na verdade, eu não tenho todas as respostas hoje aqui para vocês. Mas eu gostaria de discutir essas perguntas. Como será o ministério da igreja quando o reino de Deus estiver em operação total e visível? Jesus disse assim, e também Zacarias, quando ele está profetizando o retorno de Cristo para reinar, ele disse que todo olho verá. Amém? Nessa chegada do Senhor Jesus, todo olho verá. Ele disse que aparecerá o sinal do Filho do Homem nos céus e todos verão a chegada do Senhor Jesus. Então vai ser visível. Agora está embutido, está escondido, mas então será visível. E as tarefas do reino de Deus naquela época serão distribuídas pelo Rei Jesus Cristo, porque ele será rei sobre todas as nações da terra. Ele já é, né? Mas será visivelmente rei. E ele então vai distribuir as tarefas de acordo com o governo de Cristo sobre Israel e sobre as nações da terra. Eu gostaria que hoje você se preparasse, porque eu creio que isso está muito perto. Lembra que eu falei ontem? Será no final da tribulação, a qual durará 7 anos. O Senhor Jesus vai voltar e esse reino vai ser iniciado de uma forma visível na terra. Lá em Apocalipse 11:15, diz isso: e o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Posso ouvir um amém? É interessante aqui que o apóstolo João, ele ouviu, mas ele escutou bem que todos os reinos do mundo, da terra, se transformariam no reino do Senhor. De uma forma prática, de uma forma real, visível aqui na terra. Em Apocalipse 12:10,
também diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então vocês se lembram? Um pouquinho antes desse reino se iniciar, Satanás será preso no abismo, né? Então vai ser um tempo de paz na terra, um tempo de alegria. E aí sim nós vamos entender completamente o poder de Cristo e a força de Cristo. Porque até agora nós temos um adversário que fica nos intimidando, tentando nos fazer descrer, nos fazer desanimar, querendo nos levar ao erro, ao engano, ao pecado, não é? A depressão, a tristeza. Mas a Bíblia diz que nessa época, será você e eu, nós vamos conhecer Cristo de uma forma que nós nunca vimos. Nós nunca entendemos ainda. Tem tanto para ele se revelar a nós. Mas por hora, basta saber disso, né? Mas hoje eu estou pedindo que ele revele a você. E eu já sinto essa unção do reino aqui. Que ele revele a você. Porque à medida que você entende esse reino, a sua vida agora vai começar a se manifestar de uma forma diferente. Lá em Apocalipse 19, 11 a 16, diz que Cristo vai regressar à terra. Amém? Ele e os seus exércitos celestiais, e nós vamos estar junto aí, vamos vir numa parada celestial ao som do louvor e da proclamação dos anjos do Senhor lá no céu, de que chegou a hora dele reinar. Os céus vão ter a maior festa, a maior celebração. Caiu o acusador dos nossos irmãos. Os anjos vão cantar, todos que estiverem no céu. Então, que alegria, que bênção. Chegou a hora dele reinar. Você quer que chegue a hora? Agora você entende, ele já reina através das nossas vidas. Mas esse reino, essa forma, será visível e será muito forte. Aí nós vamos compreender muitas coisas. O profeta Zacarias, que é um dos profetas que mais falam do reino, a propósito, o livro do Apocalipse só tem um versículo, umzinho, que fala do reino milenar de Cristo. Se você quer estudar o reino, você tem que estudar Zacarias, Isaías, principalmente Isaías, e também Ezequiel. Amém? Não é muito fácil interpretar o Apocalipse, né? Como vocês sabem, eu fiquei retirada por 1 ano e meio estudando todos esses outros profetas. Porque as profecias, elas se cumprem. Elas chegam num ponto de convergência. Porque são palavra de Deus. Então, nós temos que compreender também esses profetas. Então, Zacarias disse lá no capítulo 8, versículo 3, assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Quantos aqui já foram a Jerusalém? 2 pessoas aqui, né? Mas não fica triste, não. Você vai a Jerusalém durante o reino de Cristo. Se você não for agora, tá bom? Viajando, durante o milênio, você vai a Jerusalém. Por quê? Porque Jesus vai habitar em Jerusalém. Então, Jerusalém será chamada Cidade da Verdade. E o Monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Que lindo. O Senhor vai restaurar toda a terra para o milênio, porque especialmente Israel, mas muitas nações, grande parte da terra terá sido destruída com aquelas pragas, né, com as taças da ira de Deus e tudo mais, e Jerusalém será um pouco diferente.
A Bíblia diz que Israel vai experimentar a paz perfeita, porque haverá justiça divina. E todos estarão seguindo as leis de Deus, a partir de Israel. Mas isso será para todas as nações. Agora, imagina, você tem alguma causa na justiça? Tem alguém aqui que tem uma causa na justiça? Eu sei que nós temos uma advogada aqui, a querida Débora, que a gente conhece, né? Quem mais? A Deia. Cadê a Deia? Aí, ó. Deia, você é advogada? Eu não sabia, que bênção. O Nilson. Olha aí. Gente, quanto advogado nessa igreja, que bênção. Vocês decidiram ser advogados porque vocês querem ver justiça, não é? E todo mundo que quer ver justiça depende de um advogado e de um juiz justo. Mas a gente vê tanta injustiça aí, né? Nesses juízes. E uma justiça tão demorada. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos orar hoje pelas suas causas na justiça. Porque se colocadas diante da igreja, diante de Deus pela igreja, Deus vai resolver. Porque nós já exercemos autoridade. Nós já exercemos o poder do reino. Não esqueçam isso, amados. Não fique pensando que é só no futuro, não. O futuro vai ser melhor. Amém? Porque essa justiça divina, ela vai estar em todas as nações. É como se fosse assim, deixa eu ver como eu explico, como se fosse uma nuvem. Sabe quando tem aquelas nuvens que caem sobre a cidade, sobre os montes? A justiça vai cair do céu, a Bíblia diz. Ela vai descer assim, como uma veste. Aleluia! Vai descer como uma veste sobre Israel, sobre as nações. E daqui a pouco você vai ficar bem entusiasmado, porque alguns de nós aqui vamos ser chamados para exercermos essa justiça. A Bíblia diz que as pessoas vão adorar o Senhor com as nações de toda a terra e que eles virão adorar ao Senhor em Israel. Tem até um texto que diz assim, que as nações que não vierem a Israel adorarem o Rei Jesus, elas não vão ter chuva. Vocês têm que entender que tem gente que vai continuar nascendo durante aquele período, né? As pessoas da terra. Vai haver uma grande colheita. Mas as pessoas vão ter que seguir a Cristo. Amém? Então, as leis de justiça divina estarão em operação sobre todo mundo. E não vai ter corrupção. Não vai ter ninguém que venha subornar para conseguir uma justiça. Amém? Posso ouvir um glória aí? Isso é boa notícia, né? Porque governadores fiéis, que serão os ministros do reino de Cristo, tá? Farão com que essas leis sejam aplicadas em toda a terra. Isso aí está tudo em Isaías. Eu vou ler alguns versículos para vocês, mas não dá para falar tudo. Tá? Então, o Senhor vai exercer o seu governo com ministros, como quando um novo presidente começa o seu governo, ele não elege os seus ministros. A mesma coisa. E você vai fazer parte do ministério do reino de Cristo. Amém? Pode falar aí para quem está do seu lado. Você será parte desse ministério. Amém? Isso é lindo, isso é fantástico. Isaías profetizou, lá no capítulo 11, mas com retidão julgará os necessitados. Está falando do reino de Jesus. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Olha que linda essa figura de linguagem. Jesus vai se manifestar com retidão, com fidelidade. E todas as nações do mundo vão poder compreender como o Senhor Jesus é justo. E tudo aquilo que nós oramos agora e nós aguardamos nele, nós vamos experimentar.
O apóstolo João escreveu sobre isso no capítulo 2 de Apocalipse, versículos 26 a 29. Ele disse: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Né? Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. E também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês se lembram lá em Mateus 28, quando ele está sendo elevado às alturas, ali na presença dos discípulos? Ele disse: toda autoridade me foi dada, e agora eu dou essa autoridade para vocês irem pregar a todas as nações. Ele nos deu as chaves do reino. Mas nessa época, será uma autoridade diferente. Eu creio, acho que até já falei aqui quando eu fiz a conferência do Apocalipse, que muitos de nós aqui vamos ser governadores das nações. Prefeitos, né? Vamos ser pessoas que vão exercer autoridades, mas como ministros de Cristo. Então, vai ser uma autoridade visível. Já imaginou, sabe, você chegando aí em São Paulo, né? Aquele séquito de soldados atrás de você, todo mundo, nossa, quem é esse? É o novo governador do estado de São Paulo. Recebe aí. Amém? É algo assim que vai acontecer, você está entendendo? Vai ser visível, vai ser real, amados. Vocês estão entendendo? Um dos dons, já vai recebendo aí, um dos dons do reino, eu não sei que palavra usar melhor do que dons, porque agora a igreja tem os dons do Espírito, tem os dons de Cristo e tem os dons de Deus, Pai, né? Os dons de Cristo são 5 ministérios para a liderança da igreja, para cuidar da igreja, e tem os dons do Espírito para todo crente. Mas, então, serão dons de governo. Diga assim, dons de governo. Eu vou governar. Você vai ter tanta autoridade, gente. Você vai ter muita autoridade. E poder. Porque é um outro momento, é um outro clima, é uma outra dimensão. Aquele que tem ouvidos, ouça. Porque essa é a palavra do Espírito Santo para as igrejas. Ao vencedor que fizer a minha vontade até o fim, receberá autoridade sobre as nações. Isso aí me encanta. Não encanta você, não? Apocalipse 24 diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que aconteceram durante a tribulação. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, os mártires daquela tribulação, eles vão ressuscitar aí nesse momento e vão também fazer parte do reino. Amém? Vão receber autoridade para reinar também. Então, o apóstolo João viu esses tronos. Você crê no Apocalipse? Você crê na palavra de Deus, que é verdade? Ele viu pela revelação do Espírito aqueles que se assentaram para julgar. Você está vendo aí, então, juízes. Olha aí os advogados daqui. Quem sabe vocês vão ser juízes? Que tal, Débora? Ideia. Vocês vão, talvez, serem juízes no reino. Já pensou? Aquela justiça, mas com autoridade. Não vai ter primeira, segunda, terceira, quinta instância para ficar todo mundo recorrendo. Até hoje eu não entendi, só um dia alguém me explica. Né? E ninguém vê a justiça acontecer. Não, vai ser justiça pura vindo dos lábios de Jesus Cristo. E ele vai entregar você, daqui a pouco eu vou dizer por quê. Porque tem critérios.
para receber esses dons no reino. Ele vai entregar alguns de nós aqui. E nós vamos reinar com ele. Daniel 7:27 também diz: então, a sabedoria, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos de quem? Dos santos. O povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno. E todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Amém? É uma revelação tremenda que Daniel teve. Não dá para a gente ler todo o contexto aqui. Mas ele viu tudo isso acontecendo exatamente depois de toda aquela manifestação do anticristo. Ele também interpretou, lembra aquela imagem, naquele sonho do rei Nabucodonosor, que todos os reinos estavam lá, um ia sucedendo o outro, até que chegou aquele reino que veio como uma pedra. A pedra é Cristo, a rocha. E esse reino não terá fim. Amém? Então, o reino dele será um reino eterno. Aleluia. Diga assim, o reino dele já é eterno. Porque já existe através da igreja. Amém? Porque já existe através de nós. Queridos, o Senhor tem exercido o seu poder àqueles que creem. A fé é necessária. Lá na nossa igreja em Houston, nós temos visto recentemente a cura de doenças incuráveis. Câncer, até cegueira o Senhor tem curado, paralisia. Para a glória dele que nós falamos isso. Mas tem um pessoalzinho lá que crê, viu? Glória a Deus. Se você crê, e eu sei que essa igreja crê. Amém? Comecem a orar. Comecem a determinar na autoridade do nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 6, 2 e 3, Paulo fala assim: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então, olha, a gente tem que pegar um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, nas escrituras, nas profecias. Paulo está dizendo o que aqui? Claro que o ponto principal dele aqui é que se há um problema na igreja, a igreja resolve. Chega-se aos líderes, tenta resolver o problema da justiça. Mas, no futuro, nós vamos julgar anjos e homens e nações. Olha aí, vão haver diferentes tipos de juízes. E o Senhor vai nos usar. Esses são dons do reino. Os governos serão distribuídos na terra pelo Rei Jesus Cristo, tá? Então, estas são algumas das tarefas. Eu só estou colocando algumas por causa que nós não temos tanto tempo assim hoje. Eles, os santos, julgarão o mundo e os anjos. Eles ensinarão as leis de Deus e as regras do novo reino de Cristo. Eu creio que o Senhor nos vai preparar para isso enquanto nós estivermos com Ele lá naqueles 7 anos. Nós vamos participar das bodas do Cordeiro, e a Bíblia diz claramente que nós vamos descer com Ele, voltar com Ele. Eu creio que durante aquele período Ele vai nos preparar para essa situação. Ele vai nos entregar esses dons. Talvez cada um de nós vai receber aí uma cartinha, um e-mail celestial, dizendo, olha, você vai julgar os anjos. Ou você vai ser mestre, vai ensinar as leis de Deus às nações. Eles ensinarão o caminho da salvação em Cristo. Aqueles que não conheçam. Entendam bem, em todas as épocas, é necessário crer em Cristo para ser salvo. Salvação só em Cristo, em Jesus Cristo. Tá? Então, vão haver evangelistas durante esse período, que vão estar pregando o evangelho, que vão estar ensinando às nações quem é Jesus. E daí vai ser, eu creio que vai ser uma fé, claro, para crer que Ele é o Salvador,
mas vai ser um pouco diferente, porque imagina, ó, vem cá, vamos comigo ali a Jerusalém, que eu vou te apresentar o Rei Jesus. Entendeu? Ele está ali. E a Bíblia diz que nós vamos ter corpos ressuscitados, diferentes, transformados. Eu creio que os nossos corpos serão como os de Cristo, depois que ele ressuscitou. A gente vai até Jerusalém assim, ó. Pum, já fui. Entendeu? Aleluia. Vai ser uma bênção. I can't wait. Eles governarão e julgarão de acordo com a justiça de Cristo os princípios do seu reino. Não vai ser de acordo com o achômetro de ninguém. Ou de acordo com a opinião de ninguém. Porque hoje em dia as pessoas gostam de discutir as opiniões, não é? Até mesmo dentro da igreja, na verdade, a gente um pensa de um jeito, outro pensa de outro, às vezes a Bíblia não é tão clara. Mas, nessa época, amados, não vai haver confusão, todo mundo vai entender. Quais são os princípios do reino de Cristo e da justiça de Cristo. Amém? Então, a igreja no futuro, na verdade, os membros vão ser convocados por Cristo para serem juízes, para serem testemunhas ou evangelistas, para serem mestres das leis do reino, as quais serão exercidas sobre todas as nações da terra. Muitos farão parte da corte de justiça do reino milenar do Rei Jesus Cristo. Lá em 1 Pedro 2,9, não diz isso? Nós somos o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Muita gente sabe muito bem. Então, nós já somos agora. Mas então, vai ser algo visível. Nós vamos passar pelas cidades, pelas ruas, seremos identificados. Nós vamos ser celebridade, hein? Não fica triste, não, que se não é celebridade agora, né? Igual a Raquel aqui, né, e tal. O nosso irmão, que eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas sei que é um grande jogador, não é? Mas lá você vai ser celebridade. Você vai passar pela rua assim, todo mundo. É verdade, vocês estão pensando que eu estou brincando? Quantos aqui já leram? A Bíblia diz que no reino, 10 homens vão pegar um judeu pelas vestes, vão puxar e falar, me leva até o rei em Jerusalém. É assim que vai ser. Já leram esse versículo antes? Eu não trouxe aqui hoje esse versículo, mas está aí na palavra de Deus. Mas é uma celebridade diferente, né? Vai ser para a glória de Cristo. Ninguém vai ter esses orgulhos, né? Que às vezes ninguém pode nem chegar perto, porque, eu sei mais que você, não sei o quê. Não vai ter nada disso. Nós vamos ser todos iguais. Nós vamos ter tarefas diferentes. Amém? Então, Isaías 65 diz assim, construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Eu gosto desse versículo aí, porque eu acho que a gente não vai ter nenhuma... né? Nada assim. Porque a gente vai ter vida longa. Acho que Jesus vai providenciar alguma coisa especial. Não se preocupem, hein, meninas? Vai dar tudo certo. Então, o sistema governamental do reino de Cristo vai ser uma coisa linda. Agora, aqui, é claro, eu estou usando um pouco de criatividade, chamando de Ministério da Educação, só para vocês entenderem, para eu me comunicar com você. Mas a Bíblia fala que vão haver mestres, que vão estar ensinando as leis de Deus para o mundo que não conhece ainda. Imagina o mundo depois da tribulação. Vai estar muita confusão na cabeça daqueles que sobreviverem aí. Então, nós vamos ensinar os princípios do reino e quem é Cristo. Agora, somente a igreja de Jesus vai estar habilitada para ensinar as nações sobre Cristo. Claro que Israel também vai
reinar com Cristo naquela época, mas vai ser diferente. Porque quem conhece o Messias melhor do que a igreja? Né? Então, esses princípios todos foram confiados à igreja, nos evangelhos, nas cartas do Novo Testamento. Agora tem várias perguntas para fazer aí. Como funcionará esse sistema? Como será a educação das crianças, a educação paternal? Como as famílias serão instruídas? Como a sociedade aprenderá os princípios do reino de Deus? Isso eu estou esperando que vocês vão ler a Bíblia, vão estudar e vão trazer essa revelação. Eu tenho algumas dicas, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque não dá tempo, né? Mas essa educação, essa maestria, esse ensino vai acontecer em todo o mundo. Vai ter o Ministério da Justiça, porque as nações vão praticar as regras justas do reino de Cristo através dos juízes justos e fiéis, que serão ministros, serão experts na justiça de Deus. Eu também creio que somente a igreja estará habilitada a praticar e a exercer a justiça de Deus na sociedade e nas nações. Então, esses juízes serão escolhidos diretamente por Cristo e receberão autoridade para julgar também, como a gente já viu nos versículos que lemos. Agora, como o sistema jurídico e a execução da justiça do reino vão funcionar, esses detalhes eu vou deixar aí para os advogados estudarem a Bíblia, começarem a ler, eles vão começar a entender, porque Deus vai te revelar. Mas uma coisa é certa, tudo funcionará de acordo com as decisões eternas da palavra de Deus e da corte de Deus. Depois, se vocês quiserem ler esse texto de Daniel 7, de 9 a... Na verdade, de 9 a... Não é só a 10, vai lendo os versos seguintes, você vai ver que tem uma corte de justiça de Deus, que Daniel viu na revelação, nesse texto aí. Tá? Eu pus aí, eu nem lembrava, uma parte do versículos. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, seu cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo, as rodas do trono estavam em chamas. Quem que é esse? De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele, e o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Então, há essa corte, existem esses tronos que são abertos, e Daniel também viu. Vai existir o Ministério da Adoração. E aí, ó, o pessoal do coral que estava ensaiando hoje aí. Durante o reino de Cristo, a igreja e as nações, incluindo Israel, irão adorar a Cristo. Amém? Eles vão adorar. Inclusive, a adoração do Rei Jesus será muito importante, vai ser uma parte crucial na vida na terra, a ponto de, se as nações não chegarem a Jerusalém para adorar o Rei, não vai haver chuva, como eu já falei. A Bíblia fala que a festa dos tabernáculos, algumas festas judaicas vão ser mantidas. A festa dos tabernáculos, por exemplo, será celebrada anualmente. Inclusive, agora, existe uma missão lá em Jerusalém, lá em Israel, chamada Christian Embassy. Como é que fala? Embaixada Cristã Internacional. Todo ano em outubro, que é a data da festa dos tabernáculos, eles fazem uma festa fantástica, dura acho que uma semana. Vai ter agora, eu até tinha pensado em ir, mas não vai dar esse ano mais. Mas vem pessoas de todas as nações, só que agora quem vai são os cristãos nessa festa. Eles já estão adorando a Jesus. Mas no tempo do reino, isso vai acontecer. Então, finalmente, a igreja, nessa época, vai exercer o sacerdócio real e vai ensinar a todas as nações da terra a adorar a Cristo como Rei. Por isso, agora, quando a igreja adora, já está se preparando para o reino. Amém? E eu creio, particularmente, que vão começar a surgir composições, músicas de adoração ao Rei Jesus, preparando para esse reino já.
Como será essa adoração? Como serão os cânticos? Será que nós vamos ter corais de anjos junto com as pessoas, com Israel? Eu não sei, mas vai ser uma bênção, tá? E depois vocês perguntam para Jesus. Vai ter um ministério de moradia, porque vai haver um sistema quando os judeus vão todos retornarem a Israel, e a Bíblia diz que casas vão precisar ser construídas, tá? Eu não vou ler o texto agora. Vai haver um grande ministério de evangelismo, como eu já falei. Todas as nações vão precisar conhecer o evangelho do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz o quê? Todas as nações vão ouvir o evangelho. Depois virá o fim. E aqui é que tem uma confusão aí nas pessoas que estão tentando interpretar a Bíblia. O fim, do qual a Bíblia fala, é o final de tudo. É depois do milênio que vai ser finalizado toda a história da humanidade. Jesus Cristo vai entregar o reino ao Pai, 1 Coríntios 15 diz. E nós vamos entrar num período chamado eternidade. Então, o evangelista vai trabalhar muito nessa época aqui, viu, gente? Se você quiser ser um evangelista nesse período, saiba que você vai trabalhar. Vai haver esse programa de retorno dos judeus, né? A Bíblia fala que Deus vai abrir todos os caminhos, inclusive do Eufrates e outras áreas ali, para que os judeus possam atravessar e regressar a Israel. Amém? Eu creio que vai haver um ministério de comunicação, né? Porque tem que ter, só que nós não sabemos ainda como é. Eu creio que o Espírito Santo vai estar em grande parte associado com esse ministério. Vai haver um exército, alguns vão ser generais, majores, imagino, porque a Bíblia diz que ainda vai haver uma grande guerra no final do reino milenar, porque Satanás vai se levantar outra vez e vai reunir os reis da terra para a batalha do Gog e Magog, que é lá no fim. Então, muitos vão estar trabalhando neste ministério do exército. Mas o governo de Cristo, o importante para a gente saber agora, é que ele vai ser estabelecido em Jerusalém. Nesse período vai haver somente um rei sobre as nações. Amém? Pode falar assim, Rei Jesus é o único rei sobre todas as nações. Mas então, naquela época, ele vai exercer um reinado visível, né? E vai haver um sistema de governo que nós ainda não sabemos exatamente como será. Eu queria meio que ir para o fim desse sermão com algumas perguntas. Como serão estabelecidas as tarefas e posições neste reino? Quais serão os elementos mais importantes a serem considerados para que as decisões sobre essas posições sejam tomadas? Como cada um de nós pode conhecer qual será a sua missão no reino de Deus? Essas são algumas perguntas que eu gostaria de começar a responder, mas primeiro eu queria dizer que Deus tem seus próprios critérios, né? Vocês se lembram daquela pergunta da mãe dos 2 discípulos? Elas chegaram para Jesus e perguntaram: quem que vai se assentar no reino do seu lado direito e esquerdo? Né? Vocês lembram que Jesus falou, está lá em Marcos 10, 35 a 40. Ele disse que isso aí competia ao Pai. Que o Pai que ia decidir. Né? Mas Jesus deu algumas dicas. O primeiro critério que eu quero falar para vocês é o critério da fidelidade. Leiam comigo aquele versículo ali, Mateus 25, 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Esse é o critério da fidelidade. Aqueles que forem fiéis no pouco, sobre o muito serão colocados. Isso é um princípio de vida. Se você tem uma empresa e você tem um funcionário que é fiel, fazendo as coisas simples, ele é um grande candidato à promoção, não é?
Mas quando Jesus se referiu aqui, nesse contexto, ele estava falando, fiel, o pouco é agora. O pouco são esses anos de vida que nós temos na terra. As coisas que nos foram entregues, os recursos, a família, a vida, o tempo, os dons. Se você for fiel no pouco, sobre o muito você vai ser colocado. Você quer ser colocado sobre o muito? No reino? Então, anota aí, fidelidade. Eu tenho que ser fiel agora. Interessante que na versão mais tradicional da Bíblia diz, o Senhor disse a ele, bem feito, servo bom e fiel, você foi fiel nas coisas pequenas e por isso eu vou colocá-lo no governo de grandes coisas. Portanto, entre com alegria no reino do Senhor. Está mais claro isso aí. Seja fiel. Diga assim para quem está do seu lado, seja fiel. Agora. Já. Amém? Seja fiel ao teu Senhor. Seja fiel naquilo que Ele chamou você para fazer. Não fique inventando desculpa. Ah, eu não posso agora, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Quanto tempo mais nós temos? Eu não sei. Você não sabe. Seja fiel no pouco. Esse é um critério importante. Tem também o critério da multiplicação dos talentos. Tem uma parábola lá em Mateus 25. A parábola dos talentos, vocês lembram? Né? E o sentido daquela palavra, o ensino, é que aquele que trabalha e usa os seus talentos agora, já à vista do reino vindouro, receberá mais responsabilidade e mais talentos para cuidar e usar no reino por vir. Vocês conhecem aquela história, né? Um recebeu 5, outro recebeu 2 e um recebeu 1. O que fez o que recebeu 1? Escondeu. Esse não vai ter multiplicação. Não tem multiplicação do que está escondido, do que não está sendo usado. Então, a fidelidade tem que ser também nos talentos. E tem o critério da servitude, ou do serviço. O servo de todos receberá tarefas e posições importantes de liderança, entre outros. Isso significa que alguns terão posições de liderança. Quem serão esses? Jesus falou, lá em Mateus 20, lembra? Ele disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos, que estavam pleiteando se sentar ao lado de Cristo no reino. E Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, ele está falando no reino, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, é aquela pessoa que quer servir. Ela não quer aparecer. Ela se submete em Cristo. Ela não acha que ela é melhor do que ninguém. Esses são os líderes que o Senhor vai levantar. Nós vamos ter muita surpresa, viu, irmãos? Quando chegarmos lá no reino. Porque nós mesmos, não é, como seres humanos, temos o costume de olhar, olha, aquele pregador, aquela pessoa vai ser o mais importante no reino. E talvez seja, nossa, um de nós aqui. Estamos servindo, ninguém vê o nosso serviço. Mas nós estamos sendo fiéis, estamos multiplicando o nosso talento, dando frutos para Jesus e estamos servindo ao Senhor. Tem outras questões. Como Jesus vai designar essas tarefas? Não, essa é a mesma questão. Os elementos mais importantes, eu só repeti ali, ó.
Fidelidade, fale fidelidade, multiplicação e ser um servo. Essas são 3 condições, 3 critérios que o Senhor Jesus vai estar olhando agora. Então, terminando com isso aqui. O seu futuro no reino vindouro é decidido agora. Se você é fiel, se você está multiplicando os talentos, os frutos, e se você é um servo. Há outros critérios, mas o Senhor colocou esses 3 no meu coração para a gente conversar hoje à noite. Eu creio que são os 3 mais importantes. Se você for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Se você multiplicar os seus talentos, você vai receber até mais talentos daqueles que não usaram. É o princípio lá da parábola. Se você hoje agir como um servo, aí sim você vai estar numa tarefa de domínio, de liderança. Amém? Eu queria orar com vocês para terminar o nosso culto de hoje. O Senhor colocou no meu coração o seguinte: eu sei que há aqui todo tipo de profissional, né? Todo tipo de profissão. Eu queria que você soubesse que aonde você está, você pode exercer o reino. Você não precisa ser um pastor ou um missionário. Aonde você estiver, agora, no tempo da igreja, você pode tomar autoridade em nome de Jesus Cristo. Trazer pessoas para dentro do reino. Amém? Você pode trazer pessoas para conhecer o Senhor. Para fazerem parte da igreja, do corpo de Cristo, da noiva que vai ser levada. Vai ser arrebatada. Porque nós não fomos chamados para recebermos o juízo ou a ira de Deus. O Senhor Jesus já recebeu no seu corpo, no madeiro, o juízo. Mas nós vamos sim ser juízes depois. Amém? Então eu queria que isso ficasse muito claro nos nossos corações. Mas eu queria dizer que a sua profissão, aonde você estiver sendo chamado, você está exercendo agora, eu queria que você entregasse ao Senhor nessa noite. Eu queria que você entregasse e dissesse assim: Senhor Jesus, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser fiel a Ti. Eu quero dar frutos para Ti. Aonde eu estou? Talvez você seja um estudante, né? Você ainda não tem uma profissão. Mas ali na escola, estudando ali, onde for, que o reino de Cristo já seja visível através de você. Como eu falei ontem, a noiva tem a lâmpada com azeite, não é? Aquela lâmpada é o testemunho. Você é chamado para brilhar aonde você estiver. Eu creio que esse é um grande incentivo. Se você for fiel ao Senhor, aonde você estiver. E talvez você diga: eu não estou sendo muito fiel, não. Então, hoje é o dia para você resolver isso. Amém? Hoje é o dia para você falar: a partir de hoje, eu decido. Porque o meu futuro no reino é decidido agora. Não vai esperar, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não sabemos, Jesus pode voltar essa semana para nos buscar. Amém? Nós não sabemos. Mas o que é importante é nós entregarmos a Ele tudo o que somos. Seja fiel, meu irmão, minha irmã. Seja fiel nos seus recursos, na sua família. Entregue a sua família a Jesus. Ore pelos seus filhos. Seja fiel no uso do seu dinheiro, no uso do seu tempo, no uso dos seus talentos. Deus chamou você, deu um dom do Espírito para você, deixa o Espírito usar você. Não esconda, não enterra esse talento. Chega aqui para os seus líderes e fala: olha, eu quero ser usado por Deus. Amém? Porque se você enterrar e esconder,
não vai te servir, não vai ser de nenhum benefício para você. E seja humilde, seja um servo. Começa com a simplicidade. Porque o Senhor Jesus vai entregar àqueles que são servos, grandes coisas. E como vocês viram durante toda essa explanação que eu fiz, aqueles que conhecerem a palavra, os juízos da palavra, as verdades, os princípios do reino, receberão de Cristo, serão apontados, designados como mestres, juízes. Então, há muitos dons que vão ser necessários, que vão ser utilizados. Amém? Mas isso se decide agora. Nestes anos que nós ainda temos. Se você é bem jovem, você olha para frente e você pensa, ainda tenho aí uns 60, 70, 80, né? Anos. Mas ninguém sabe se Jesus volta antes. Se você já tem mais que 30, 35, já tem um pouco menos. Mas o importante é saber que o Senhor está chamando esta geração que está na terra agora para ser fiel. Amém? Então, feche seus olhos, onde você estiver. Pensa aí na sua profissão, ou naquilo que você quer fazer. Como profissional. Fala assim, Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra nessa noite. Eu quero entregar toda a minha vida a ti. Os meus recursos, a minha família, a minha profissão. Usa a minha profissão, Jesus. Eu quero manifestar o reino já. Eu quero manifestar a autoridade e o poder agora. Porque agora o Senhor está usando a igreja. Agora o Senhor vai me usar. Fala isso para Ele. Essa oração que você está fazendo aqui tem muito poder. E você está fazendo uma oração em nome de Jesus. E Ele está ouvindo você. E você está na igreja, junto com outros irmãos, orando uma coisa muito séria. Diga para Ele, usa-me. Usa-me, Senhor. Eu quero manifestar o reino já. Eu quero que o Senhor seja honrado na minha vida agora. E que o Senhor me encontre fiel. O Senhor me encontre um servo simples, humilde, submisso. Que o Senhor me encontre como alguém que está dando frutos, multiplicando. Porque é para isso que o Senhor me tem chamado. Eu queria fazer um apelo. Normalmente eu não faço apelo, mas eu sinto que o Espírito Santo está chamando algumas pessoas aqui essa noite. Pessoas que querem fazer diferença no reino. Agora. Que querem se comprometer. Porque entendem que esse é o chamado de Jesus, já querem obedecer Jesus agora. Mas também querem estar prontos para o reino vindouro. Se você é essa pessoa, fica de pé. Mas pensa bem, não se levanta só porque eu estou falando, porque há outras pessoas levantando. É sério. Só que é um compromisso com Jesus. O rei. Ele quer que você o convide a ser rei agora. Rei não é salvador só. Não é aquele que vai só dar bênçãos. Eu não estou falando da prosperidade aqui, da teologia da prosperidade, não. Eu estou falando da teologia do reino. O Senhor Jesus
quer ser o rei total da tua vida. Se ele falar não para uma decisão, é não. Não fique insistindo. Se ele é rei, é rei. Se ele falar vai, vai. Não fica também perguntando como é que vai ser. Porque ele é rei. Eu queria entregar as vidas de vocês agora ao Senhor Jesus. Levanta as suas mãos. Fala assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro que Tu és o meu rei. Eu te agradeço, porque Tu já eras o meu Salvador. Mas hoje, com certeza, eu quero declarar, diante da igreja, diante dos anjos, e se o diabo estiver escutando, que o Senhor é o meu rei. Eu tomo essa decisão. Eu determino, em nome de Jesus, na autoridade que Ele me dá, que eu vou viver o reino já. O reino agora. Eu vou andar na autoridade e no poder do Espírito Santo. Já. Usa a minha vida. Aonde eu estiver. Na profissão que eu faço. Na cidade, no país onde eu estiver. Tu és o meu rei. Eu quero ser fiel. Eu quero ser servo. Eu quero dar frutos. Multiplica os meus talentos para a glória e honra do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Rei Jesus. Sabem, queridos, não tem nada melhor do que ter a Ele como rei. É tão tranquilo, né, pastor? Viver Mateus 6,33. Eu busco o reino em primeiro lugar. As outras coisas eu deixo nas mãos dele. Em tudo que você fizer, busque a Ele. E o Espírito me constrange a que nós oremos agora por aquelas pessoas que têm uma causa na justiça, aqueles que estejam enfermos, alguém que tem uma situação familiar, um relacionamento, alguma coisa que nós como igreja hoje vamos exercer autoridade para liberar essa bênção. Porque nós queremos ver agora a autoridade do reino se manifestar. Eu não quero constranger ninguém. Mas se você tem essa situação, levante a sua mão só para eu ter uma ideia do número de pessoas que gostariam de receber essa oração. Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte. Só a primeira fileira aqui de cadeiras vocês tirem, não precisa